Às vezes a gente está vivendo a rotina de hoje, cercado de tecnologia, barulho de notificação e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e do nada bate aquela sensação estranha, como se estivesse faltando alguma coisa do mundo antigo, sabe? Não um objeto específico, mas um clima, um jeito de viver que ficou lá atrás. E quando a gente começa a puxar pela memória, percebe quanta coisa existia no Brasil que simplesmente desapareceu e sumiu tão devagar que muitos de nós nem percebemos a despedida. Quem viveu algumas décadas atrás sabe muito bem do que eu estou falando. E hoje, a ideia é justamente essa: te levar de volta para esses momentos, devagarinho, passo a passo, reabrindo gavetas da memória que talvez você nem soubesse que ainda guardava. Então relaxa, se acomoda aí e deixa o coração trabalhar junto comigo. Uma das primeiras cenas que muita gente vai lembrar é a do leiteiro chegando bem cedo. O som das garrafinhas de vidro batendo umas nas outras era quase um despertador natural. E não tinha aplicativo avisando que o leite estava a caminho. Ali não tinha pressa. Era só o barulho da rua acordando, o cheiro do leite fresquinho e aquele ritual simples que marcava o começo do dia. Hoje, quando a gente encontra uma garrafa de vidro, vira até item vintage. Mas naquela época era só parte da vida. Natural, constante e tão presente que a gente nem imaginava que sumiria assim. E já que estamos falando de sons que quase desapareceram, quem não lembra da época dos orelhões? Mas não os de cartão, os de ficha. Aquele momento tenso de colocar a ficha, ouvir o barulho da conexão e torcer para a chamada durar o suficiente. E o mais engraçado é que, mesmo com filas enormes, ninguém reclamava como se vê hoje. Era normal esperar. A vida tinha outro ritmo. Dava tempo de conversar com estranhos, de rir, de dividir histórias enquanto a ficha não caía. Hoje é difícil explicar para a geração atual o que era depender de um telefone público e, ainda mais, o que era boa parte da vida caber em algumas fichinhas de metal. Falando em coisas que grudavam na memória, quem viveu nos anos 60, 70, 80 até 90 lembra bem das propagandas clássicas da televisão. Aquelas se marcavam tanto que, décadas depois, se você ouvir uma musiquinha ou um bordão, a lembrança pula na sua frente como se estivesse acontecendo agora. Colinos, Varig, Arno, cada comercial tinha personalidade. Eram pequenas obras de teatro que entravam nas casas das pessoas, se viravam parte do dia a dia. Hoje, a propaganda passa tão rápido que a gente mal vê. Antigamente, era assunto na escola, na rua, em casa. Era cultura popular de verdade. E tinha outra figura que praticamente desapareceu sem fazer barulho: o cobrador de ônibus. Aquele personagem que conhecia todo mundo, tinha paciência com quem estava contando moeda e sempre soltava aquele clássico vai passando para trás. A presença dele deixava a viagem mais humana. Hoje, com tanta automatização, o ônibus ficou mais silencioso, mas também mais frio. Quem pegou o ônibus naquela época lembra do vínculo que se criava com quem trabalhava ali todos os dias. Era tudo mais próximo. Outra lembrança que dá até uma saudade gostosa é a do telefone a disco. Não existe sensação mais injusta do que errar o último número e ter que começar tudo de novo. O barulho do disco voltando, a paciência de esperar girar, era quase meditativo. Hoje a gente está tão acostumado a digitar tudo em segundos que parece impossível imaginar uma época em que ligar para alguém exigia calma e precisão. Mas era justamente isso que deixava a vida mais devagar. A pressa não dominava tudo. E o que dizer da televisão de tubo, aquela que parecia ocupar metade da sala? A imagem nem sempre ficava boa. E quem nunca teve que segurar a antena em um ângulo esquisito para melhorar o sinal? Era sempre alguém da família virando um suporte humano de antena. E quando finalmente aparecia aquela novela ou aquele programa tão esperado, parecia uma vitória coletiva. Hoje, com streaming e internet, dá para ver tudo na hora que quiser. Mas a verdade é que a emoção não é mais a mesma.
Antigamente, assistir televisão era um evento. E se tem algo que marcou gerações, foram as locadoras de filme. Entrar numa locadora era quase igual a entrar num mundo paralelo. Aquele cheiro de plástico das fitas, as capas chamativas, a missão de escolher um título entre centenas e, claro, a eterna bronca por esquecer de rebobinar a fita antes de devolver. Era um ritual que unia a família, amigos, casais. E se o filme estivesse alugado, paciência, a gente esperava. A recompensa vinha depois, e era isso que deixava tudo tão especial. E falando em recompensa, quem viveu sabe que muitos produtos Conico simplesmente sumiram do mapa. Bala soft, chocolate surpresa, os velhos bombons serenata da infância. Sete Belo do jeitinho antigo, cada um desses produtos carregava um pedaço da memória afetiva das pessoas. Bastava abrir o pacote e a lembrança vinha junto, como se o tempo voltasse a alguns anos. Hoje, muitos deles existem só na saudade, e talvez seja justamente por isso que marcam tanto. Outra coisa que desapareceu quase sem ninguém perceber foram as bancas de jornal. Antes, elas estavam em praticamente toda a esquina. Era o ponto de encontro para comprar revista, conferir quadrinhos, comprar figurinhas, pegar jornal cedo e até bater papo. O jornaleiro conhecia todo mundo. Hoje, com a internet dominando as notícias e publicações, as bancas viraram raridade. Era tão comum que a gente nem imaginava um Brasil sem elas. E agora, quando vê uma, até é estranha. E claro, não dá para falar de coisas que sumiram sem lembrar dos programas de TV que marcaram época. Cada geração teve seu favorito, mas todos têm algo em comum. Eram programas que juntavam a família inteira na sala. Chacrinha, Vila Sésamo, TV Colosso, Os Trapalhões, Show da Xuxa. Eram mais do que programas. Eram encontros. Hoje, com cada um assistindo algo diferente no próprio celular, aquele momento coletivo se perdeu um pouco. Mas quem viveu esses tempos sabe como era especial. E conforme a gente vai lembrando de tudo isso, dá para perceber que o que mais faz falta não são só os objetos ou serviços, mas a sensação que vinha junto. A sensação de que a vida era menos corrida, menos barulhenta, mais simples e mais humana. Era um mundo onde as pessoas conversavam mais, esperavam mais, tinham mais paciência, se conectavam de um jeito diferente. No fundo, recordar todas essas coisas não é só reviver objetos do passado, é reencontrar um pedaço da gente mesmo. Então me diz, qual dessas lembranças bateu mais forte aí? E qual outra coisa do passado você acha que sumiu sem ninguém perceber? Deixa aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com alguém que viveu tudo isso, porque lembrar junto é ainda melhor. E como sempre, relembrar faz bem.